Primeiramente, bom dia, meus queridos fãs, aqui é Yugi Master X na área. Mais uma vez eu estou aqui depois de um mês, um mês depois. Mas agora eu estou aqui iniciando mais um vídeo, já que acabei perdendo o meu roteiro de novo. Mas aí eu olhei hoje em dia e acabei dizendo, já que eu perdi o roteiro, vou ter que arranjar outra ideia para poder entreter os meus amigos aqui deste canal. Então eu meio que acabei ultimamente vendo os vídeos sobre os criadores de Dragon Ball e etc, os canais, principalmente como Vice Z, Time Nest, Seção 4 e entre outros. Então hoje em dia eu acabei tendo muita teoria e meus pensamentos hoje em dia que eu faço pra mim mesmo e meus amigos acabou me dando a ideia, tipo assim, por que não fazer um vídeo sobre eu falando sobre o Daima? Então meio que eu vou dar algumas explicações sobre do porquê que eu acredito que sim, Daima e o Super estão conectados, isso é meio que óbvio, né? Apesar de que no início, no primeiro episódio, eu tive um pensamento bem naqueles fãs que acham que Daima e o Super não tinham nada a ver, mas pensando bem ao fundo eu descobri que faz mais sentido do que imagina o Daima e o Super serem basicamente amiguinhos, etc. Então eu vou meter algumas aqui, umas explicações que comprova que o Super e o Daima são de fato da mesma linha canônica e algumas ideias a mais que eu obtive sobre o Dragon Ball Daima. Então vamos iniciar os nossos debatezinhos. A fusão do Vegito e os Kaioshin se desfazer com Majin Buu. Muita gente no início, se não me engano, acabou dizendo o seguinte, que os Daima e o Super não se ligam mais porque a fusão do Vegeta agora é eterna. E muita gente até hoje dizem que basta saber qual é o certo. E tipo assim, eu ouvi muita gente falando tipo do porquê que ninguém descobriu o óbvio do porquê que a fusão do Vegeta e dos Kaioshin se desfizeram com o Majin Buu e dizer que qual saber é o certo. Como assim saber qual é o certo se a fusão é eterna e a outra não é? A própria Alba mesmo já diz tudo. Eu vou dizer meu ponto de vista. O que acontece? Qual a explicação? Primeiro vamos voltar à explicação que o Sr. Gowazu falou. O que ele disse? Como isso aconteceu? A fusão entre aqueles que não são Supremos Senhores Kaios tem duração de apenas 1 hora. Simplesmente, a fusão entre aqueles que não são Supremos Kaios são basicamente duram 1 hora. E aqueles que são Supremos Kaios são eternos. Isso é fato. Então, o que justifica então a luta do Vegito contra Super Buu? Basicamente, vamos ter que relembrar que a luta da forma base do Vegito já é puro filler. Porque a luta mesmo já inicia com o Vegito Super Saiyajin. Eu não sei nem se é o Super Saiyajin 1, se é o 2, mas tanto faz, eu não tô me importando. Agora o que acontece é que às 1 hora começa a partir dali. Então, se você pegar o tempo que o Super Saiyajin 1 do Vegito contra o Super Buu, basicamente a luta deles nem chegou a perto de concluir 1 hora. E quando eles entraram na barriga do Super Buu, isso acabou justificando do porquê que o Vegito se desfez tão rápido, pois ele nem tinha chegado a 1 hora. Foi assim que aconteceu também com os Zamasu. Na luta dele contra as Zamasu, ele gastou tanto poder que nem chegou a 1 hora. Além disso, o Vegito, ele deve ter lutado subestimando sem saber que tinha 1 hora. Então, na saga Buu, ele deve ter lutado, nem chegou perto de 1 hora, e ao ser absorvido, acabou resultando que Vegito acabou se desfazendo antes de 1 hora. E é por isso que até hoje eles não sabem qual é a Eterna. Se a fusão Potara é eterna ou se ela é temporária. Então essa é a minha explicação, que pra mim os dois fazem sentido. Mas agora, a minha dúvida mesmo é saber qual é a certa do Kibitoshin ter falado que eles usaram o Majin Buu e a da Esfera do Dragão lá no Super. Eu não sei se o Daima vai fazer os dois se fundir de novo, porque muita gente tá dizendo que talvez isso aconteça pra justificar. O que pra mim já não é muita possibilidade, já que é bem mais provável que eles estão dando outra desculpa bem melhor do que aquela que foi dada no Super. E na minha opinião, se essa for a desculpa, eu acho bem mais coerente. Mas talvez eles dêem uma justificativa deles se fundirem de novo e etc, algo assim. Ou mudando alguns pontos lá e pra cá. Os Kaioshins do Super no Daima. Bom, sobre os personagens do Daima e a do Super, quando o Kaioshin acabou falando sobre a expansão do universo e sobre a raça dele, Glind, foi mostrado os Kaioshins dos outros universos do Super no Daima. O que muita gente já diz,
Ah, aquilo ali já comprova. Aqui tá dizendo que os Kaioshin do Super estão aparecendo aqui no Daima. Isso diz que o Daima e o Super são canônicos. Eu acredito bem nisso, pequeno gafanhoto, mas eu tenho uma outra teoria também que pode me dar uma dúvida bastante. Mas isso não quer dizer que eu vou dizer que o Daima e o Super não estão ligados por causa nesse ponto, né? Porque na minha opinião, o que eu acho que é? Eu acho que é bem possível que, na verdade, os Kaioshin por terem aparecido ali, eu já digo que é por reutilizarem os personagens que já estão criados. Até porque você não seria maluco de criar novos personagens só pra dar em um flashback, né? Então, tipo assim, eu acredito mesmo que ou a Akira ou a produção só pegaram as artes dos Kaioshins do Super e só reutilizaram nessa cena. Mas talvez também eles mostram que ambos estão ligados e tal. Essa teoria minha, ela não quer dizer que eu estou desvalorizando. Pra mim, eu acho muito claro que os dois aí... Raimus ser uma entidade suprema de todos os universos. Essa aqui literalmente pegou todo mundo de surpresa, porque aqui muita gente tá entre Zeno e o Raimus. Qual é o que manda mais? Uma teoria que eu já digo uma coisa, que eu já descarto, que eu já tenho sério, me deu um ódio na minha visão, porque quando eu ouvi isso eu falei, não, calado, isso não faz o menor sentido para mim. O Raimus ser o pai do Zeno. Ai, meu senhor, me dá paciência, porque isso pra mim não faz o menor sentido, porque eu acredito sobre a coisa de aparência. E tipo, olhando o Raimus e o Zeno, ele só tem uma característica, a cabeça e simplesmente o tamanho do corpinho, só. Então é mais fácil o que? Eu acredito muito melhor do Raimus ser o criador do Zeno. Assim faz mais sentido, porque você olha essas duas coisinhas aqui e dizer que são parecidos, é você literalmente pegar dois leões e ter um tigre como filhote. Aí você vai dizer, nossa, o tigrinho ali parece simplesmente o mesmo do Rei Leão ali. Tá muito é teu cu, rapaz. Não, mano, aí você tá querendo realmente puxar o saco, porque, mano, porque eu até comentei no canal do Time Nest falando sobre isso. Ah, e uma coisa que eu penso diferente dos demais, eu acho muito difícil o Raimus e o Zeno terem uma explicação lá no Daima, porque... Como eu posso dizer isso a respeito? Porque, na minha opinião, eu acho que o Zeno já foi explicado no Super, tanto no mangá quanto no anime. Mas talvez role sim indícios sobre o Zeno, sobre ele ter criado alguém com uma função específica. E talvez surja um flashback da sombra do Zeno, que eu acho bem possível disso acontecer. Porque explicar sobre o Zeno no Daima e o Raimus, eu acho bem difícil disso acontecer seguindo a lógica do Daima. Agora nós vamos para um segundo tópico que era o que eu queria chegar. Teorias extras de Yugi Master sobre o Daima. O primeiro ponto que eu já quero dizer que vai chocar os demais aqui, eu não acredito mais que o Super Saiyajin 4 ou o Janemba apareçam no Daima. Antigamente eu já bati o pé no chão, mano, eu duvido muito o Super Saiyajin 4 aparecer no Daima. Se aparecer, que a explicação seja completamente ilógica, porque não é a mesma coisa do Gohan Beast, que apareceu do nada, aquele cabeça de... Sobre o Super Saiyajin 4, eu acho que ele não tem muitas comprovações de aparecer, tá ligado? A não ser que a única salvação seja o terceiro olho e os caramba 4. Agora só tem um porém, já que até agora não foi mostrado no Daima as possíveis razões dele aparecer. Apesar do criador do Super Saiyajin 4 tá na obra, eu acho que ele deve estar trabalhando em outra coisa, porque no Super Saiyajin 4 ele não tá. Essa é a minha explicação. Mas talvez o Daima nos episódios pra frente, né? Porque nesse momento que postei o vídeo, a gente tá no episódio 11. E até agora não tem mais indícios sobre o Daima e dizer que o Super Saiyajin 4 vai aparecer. Mas talvez apareça, porque dizem que tá nos 20 ou 24 episódios. E se a gente já tá na metade, eu ainda duvido do Super Saiyajin 4 aparecer. Mas a gente talvez ganhe informações futuras. Oi, aqui é o Yugi da edição, que talvez o Super Saiyajin 4 também possa aparecer em uma daquelas frutinhas, tá? Também tem essa possibilidade. Agora, sobre o Janemba, com o surgimento do Majin Buu e o Majin Buu... Esse nome é incrível.
os dois, eles mostram indícios de que talvez eles vão se fundir. E eu vou falar sobre isso já já. E eu aqui da edição, eu preciso dizer uma meteção de louco. Vocês podem me xingar quanto quiser, mas o Majin Buu tem um dos melhores visuais e personalidades e ele se tornou o meu personagem favorito. E tô nem aí pra vocês que dizem que ele é horrível, mas eu acho ele incrível. E simplesmente incrível. O que já descarta bastante a ideia do Janemba aparecer. E bem, a obra em si, ela já deixa indícios de que ambos eles vão acabar se fundindo. E a aparência deles na fusão me dá uma expectativa deles fazerem uma pequena referência ao Janemba. Porque se você comparar, o Majin Buu, ele tem algumas características de Cyberman que lembram um pouco também a do Janemba, como por exemplo a sua armadura e etc, os bracinhos e etc. Enquanto o Majin Buu, ele lembra muito o Fat Buu, que eu chamo de o Majin Buu gordinho. Então, tipo assim, eu acho uma possível que a fusão deles, seja uma referência ao Janemba e o próprio Super Buu, que na boa são os meus dois personagens favoritos, tá ligado? Então, bom, essa aqui é a minha comparação. Agora, sobre o segundo ponto da minha teoria é o seguinte. Eu tenho uma pequena prova de que Majin Buu e o Majin Buu vão se fundir. E eu tenho uma explicação bem sensata. Pois eu tenho uma prova concreta de que a fusão de ambos vai aparecer. Pois a obra em si, ele segue um pequeno padrão. Onde tem personagens que quando são vilões, mesmo que seja momentâneo, eles seguem um pequeno padrão. São uma dupla, eles não são inimigos heróis, eles enfrentam, e depois que eles notam que eles não vão ser capazes de enfrentar os heróis, eles vão se unir para derrotar os heróis. Quais são as duplas que fizeram isso e se fundiram? Os dois androides 17 do Dragon Ball GT para formar o Super 17, Goku Black e Zamasu do Super que fizeram o Zamasu Gatai, além de ter o próprio o Kami esqueça. Os personagens de Dragon Ball Heroes lá que fizeram o Kami e Oren, a Kami e o Oren. Agora que eu lembrei, caramba. Então, tipo assim, apesar de alguns aí não serem canônicos, eles dão sim indícios de uma dupla que quando não são fortes o bastante, eles se fundem. E aí estão as 3 comprovações de que uma dupla, quando são feitas, elas vão acabar se fundindo quando não derrotam os heróis. O que já me deixa pensar bem fielmente que sim, ambos vão se fundir. E eu não tenho dúvida nenhuma. Bom, pelo menos pra mim. Entendeu? E bom, esse aqui foi um vídeo bem diferente que eu queria fazer, entendeu? Eu gosto dessa dinâmica de falar mais livremente, menos trabalhoso, caramba 4, né? Menos trabalhosa, Yugi Master? Você fala isso porque você tava só narrando, né? Você tá aqui se matando pra fazer um vídeo aqui editando e você já tá aqui há 2 dias. Já que eu tenho preguiça de fazer vídeo, tá ligado? Então eu agradeço você que chegou até aqui e... é isso e até o próximo vídeo. Se tu gostou, seja bem-vindo ao Mundo Master X. Fui, meus amigos. Até o próximo. Que ele já... os canhões apareceu no Super e agora quer dizer... Eita, peraí, calma lá que eu acabei errando aqui. Essa teoria minha, ela não quer dizer que eu estou desvalorizando. Pra mim, eu acho muito claro que os dois aí animes fazem esse sentido, porque o engraçado é que muita gente não gosta do Super e tal, e etc. Mas quando dizem que mas quando vão falar que o Daimyo e o Super não são canônicos, etc. Você tá literalmente querendo ser um baita de um hipócrita, porque você vai lá e diz que o instinto superior é a melhor forma possível, tá ligado? Aí se isso for canônico, minha gente, se você for dizer na minha cara e o Daimyo falar que o Super não é canônico, você já tá literalmente lascado, porque os fanboys do Saitama e o Goku vão relinchar que nem um bode, basicamente. Vai ser uma chuva de comentários que, meu irmão, eu prefiro 1000 vezes que o Super seja canônico, porque senão tudo que foi feito aqui vai ser pro lixo. Eles de fato não tem nem um pouco de semelhança, mas... Cérula desgracento! Sobre o Super Saiyajin 4 agora, tem muitas comprovações de aparecer. Peraí, tá certo que eu escrevi aqui?
do Majin Buu e o Majin Buu, é bem provável que ambos... Eu não tô afim de pagar imposto!